Meu povo, seja muito bem-vindo a mais um Papo Reto Podcast. Hoje, importantíssimo, hein, senhor? Muito importante. Muita boa noite aí para vocês que estão nos assistindo, que estão na nossa live. Hoje o papo vai ser cabeça. E já vou mandar logo no começo. Você que tá aí conectado, você que já tá aí esperando, né? Tava esperando porque nós já começamos. Pega o link e dispara. Chama geral, porque hoje o assunto é muito legal. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Reto Podcast. Eu costumo dizer para todos os nossos convidados, Luiz, que aí onde você tá é a cadeira das joias da nossa cidade. E ouvindo um pouco você aqui nos bastidores e agora sabendo e também sabendo do assunto que você vai trazer para nós, eu tenho mais do que certeza que essa cadeira vai sair muito mais brilhante ao terminar desse programa. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a vocês, a quem está nos assistindo, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre o CVV e esse trabalho que a gente faz. Vamos resenhar, né, Dogão? Vamos resenhar. Que a conversa hoje é boa. Muito boa, muito boa. Mas antes da gente resenhar, a gente tem um presente pro Luiz. Todo convidado que vem aqui ganha presente, né? Não tem jeito. Será que o homem vai gostar? Será que vai? Eu acho que vai. Eu acho que vai também. Então, por favor, senhor, entregue para o nosso convidado o nosso presente. E, para você que tá aí, passada certa é dar de presente uma Fanáticos.car e canecas. Vamos ver se o Luiz vai gostar da canequinha dele. Pô, quem que tá aqui? Caramba, meu, ficou muito parecido. Olha lá, Legal, obrigado. Valeu. Gostou, Luiz? Top demais. E você que tá aí conectado, você também pode presentear uma pessoa amada, alguém que você gosta, com essa caneca que é passada certa, viu? Então, para você pedir a sua caneca, o arroba dele está aqui embaixo, viu? Aí você entra em contato, fala que viu no Papo Reto Podcast e, tem descontinho, viu? Tem um descontinho para você. Então, aproveita, né não, senhor? Com certeza. E hoje o nosso oferecimento é de quem, senhor? Delícias Gourmet. Eita. O nosso oferecimento do programa. Mostra, senhor. Mostra. Olha que torta linda que tá em cima dessa mesa hoje. Meu Deus do céu. É de verdade, viu, gente? Não é de mentira, não. É de verdade. Não é cenográfico, não? Não, é de verdade, né? E já nós vamos atacar essa torta aqui. Daqui a pouco, meu amigo. E Delícias Gourmet, gente, você que tá querendo algo diferente para levar pro almoço, pra janta. E falando em almoço e janta, viu? A Claudinha faz marmitinha também, que é muito top, né, Dogão? Sim, você que tá aí, né, tá na dietinha, seguindo a dietinha certinho aí, tá na academia, então procura aí Delícias Gourmet, as marmitinhas fitness, muito top. Maravilha. Você também que é bariátrico também precisa das marmitinhas fitness, ela também faz. Então é muito top as marmitas da Delícias Gourmet. Chama a Claudinha, o arroba tá aqui embaixo, falou que viu no Papo Reto. Nem vou falar de novo, né, gente? Tem desconto, então aproveita. Brabo. E já que a gente falou de comer... De comer? Posso comer da sede. Sim, da sede. Da onde vem a nossa... aguinha? A nossa água é lá do Disque Shop Brahma Express, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 930. Você que tá aí, vai fazer aquela festa de aniversário, aquela confraternização, aquele churrasco de final de semana e quer comprar aquele chopp geladinho, Disque Shop Brahma Express. E lá tem a água, tem refrigerante, tudo na melhor temperatura para você. E aproveitando também, dá uma olhada. Hoje o pai veio patrocinado, né? Passa lá na Hip Bone, né não, Dogão? Hip Bone, do nosso amigo Cassião, fica lá na Rodrigues Alves, 834, dentro do estacionamento do nosso patrão. O patrãozinho,
Rodopark, o estacionamento Rodopark. Entra lá, tem um estacionamento para você que tem carro, tem moto, para você estacionar, ficar à vontade e conhecer a loja. Com certeza. Luiz, então vamos conhecer um pouquinho da história do CVV, mas antes vamos falar do Luiz, vamos conhecer um pouquinho do Luiz. O Luiz é bauruense, nasceu aqui, não nasceu? Conta um pouquinho dessa parte da sua vida, Luiz, pra gente. Bom, eu sou carioca, né? Até tava vendo aqui, ó, Cari. Meu apelido de adolescência era carioca, lógico. Morando em São Paulo. E muitas pessoas me chamavam de Cari, né? Olha que coincidência. Então, sou nascido no Rio de Janeiro, há 57 anos. Mas morei muitos anos em São Paulo. Meu pai, na época, foi transferido para São Paulo em 1974. Acho que vocês nem eram nascidos ainda. Não. E aí a gente se mudou para São Paulo. Mas a família toda já era daqui de Bauru, né? Do meu pai. E aí fiquei em São Paulo até 2001, morei em Santos 8 anos e agora estou há 14 anos aqui em Bauru. 14 anos. 14 em Bauru. anos, é. Caramba, deu uma rodada, rodou bastante, né, Dogão? Rodou bastante. É, bastante. E então estou aqui, né? Sou formado em engenharia, né? Engenharia de produção mecânica. Apesar que o CVV não tem muito a ver com exatas, né? Mas e com humanas. Mas a engenharia também me ajuda também nesse caminhar dentro do trabalho voluntário. E você trabalha na área também? Que você é Não formado? trabalho mais na área da engenharia, hoje sou corretor de imóveis. Corretor? É. Caramba, eu que tô legal. há 7 anos trabalhando com corretagem. Caramba, e como que você chegou na corretagem? Ah, cara, a engenharia cansou, né? Cansei, também trabalhei muitos anos com a engenharia. E aí tive alguns negócios próprios, né? E aí cansei de ser patrão. Cansou de ser patrão? Cansei. E aí fui procurar alguma coisa para fazer. Já tinha feito alguns negócios imobiliários e tal, e foi uma área que me interessou. E aí comecei, há 7 anos estou trabalhando na área. Caramba, 7 anos, é um tempo, hein? Gostou mesmo do negócio, hein? A gente fica parado não dá, né? Então tem que continuar trabalhando, tem que se mexer. Muito legal. Ô Luiz, e como que o CVV entra na sua vida? Eu estou há 8 anos no CVV, 8 anos e meio. Eu tinha um pouco menos de 50 anos e eu sempre quis fazer um trabalho voluntário. Mas nunca tive a oportunidade, até justamente pela correria do dia a dia, do trabalho, né? Eu estou falando da engenharia, sobrava muito pouco tempo para o voluntariado. Aí depois disso diminuiu um pouco a carga de trabalho e eu comecei a olhar alguns serviços, alguns trabalhos. A gente já frequentava já uma instituição religiosa que a gente já fazia um pequeno trabalho voluntário, minha esposa era mais dedicada, e a gente recebeu uma palestra de um voluntário do CVV, um convite também para o voluntariado, e aquilo me tocou demais, né? E eu falei, olha, eu vou dar uma oportunidade, vou ver o que é esse trabalho, se eu me encaixo e fiz o curso, né? Me preparei e não saí mais. Estou aí desde 2014 aí no voluntariado. É uma oportunidade de ajudar alguém, né? É sempre importante. Muito legal, né, Douglas? Sim, muito bacana e é importante, né? A gente também faz o trabalho voluntário também, não no CVV, mas eu também faço um trabalho voluntário e é sempre bom você estar ajudando o próximo. E acredito que acho que todo mundo aprendeu isso desde criança, desde da nossa família. A nossa família já nos ensinou isso, sempre ajudar o próximo, sempre dar a mão pro próximo. E a gente, afinal das contas, também é ajudado demais também. A gente ajuda e é ajudado. Então, com certeza. E uma outra coisa muito importante também dentro de qualquer voluntariado, eu acho que todo mundo que está ali tem um pensamento bom para ajudar. Sim. Então ali você vai encontrar pessoas boas. Não estou falando que vai encontrar nenhum anjo, né? Mas pessoas boas, como diz um amigo nosso, na caminhada do bem, nessa jornada de amor e caridade, né? Que é muito importante. Muito legal. E o Luiz, você entra no CVV e antes de você contar um pouquinho da sua jornada,
conta pra essa galera que tá conectada com a gente, que tem muita gente também que não sabe, o que é o CVV, né? O CVV é o Programa de Prevenção do Suicídio dentro do Centro de Valorização da Vida. Lá no início, quando o CVV foi fundado, ele era, entre aspas, somente, entre aspas, um programa de prevenção ao suicídio, né? Hoje, o CVV ele tem outros braços, né? Como, por exemplo, o GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que é um grupo de voluntários que presta apoio tanto para essa pessoa que tentou suicídio e que ainda está com a gente, quanto com os familiares ou as pessoas mais próximas daquele que tirou a vida, né? Então, presta esse apoio emocional para as pessoas que estavam em volta. A gente também tem um CVV Comunidade, que é onde a gente leva o trabalho do CVV além do telefone, além do número 188, a gente faz esse trabalho, né? Então, hoje, o CVV é o Programa de Prevenção de Suicídio dentro do Centro de Valorização da Vida, que é o trabalho que a gente faz aqui em Bauru hoje, né? Então, esse é o trabalho. Então, a gente trabalha com pessoas que, de alguma maneira, precisam aí de um apoio emocional, que estejam passando por alguma dificuldade, e seja ela qual for, nós estaremos ali à disposição para atendê-los. E, mano, Pode perguntar? pode. Ô, Luiz, antes antes do voluntário querer ajudar o próximo, você falou que tem um curso que vocês fazem antes de ser o voluntário. Como que é esse curso? Quais são as características que a pessoa tem que ter para poder participar desse curso e ser voluntário? A princípio, a pessoa tendo 18 anos de idade, qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV. A gente tem o programa de seleção de voluntários, né? Esse curso, esse programa de seleção, ele dura de 2 a 3 meses, depende um pouco do formato. Se é semanal ou se é 2 vezes por semana, mas de 2 a 3 meses. Esse processo de seleção é um tempo que o facilitador de curso do CVV enxerga a pessoa que está se candidatando para entender que se ela tem, naquele momento, condições ou não de fazer o trabalho voluntário, e também uma seleção desse candidato para o trabalho, né? Porque, como eu estava falando, o CVV não é somente um trabalho voluntário, mas também uma filosofia, uma proposta de vida. Tudo que a gente aplica lá no atendimento, a gente traz para a nossa vida pessoal, né? Uma série de preceitos, uma série de condições que a gente usa nos atendimentos. Então, esse tempo é justamente para a pessoa perceber, e a gente também perceber para ver se naquele momento ela pode ser um voluntário CVV. Não é nada Sim. do outro mundo, né? Mas muitas vezes também é um cuidado que a gente está tendo com a pessoa, com esse candidato, porque muitas vezes ele não está em condições emocionais para ser voluntário do CVV, né? Lá no CVV a gente não tem cliente nem paciente, a gente tem a pessoa que liga. E essa pessoa que liga a gente chama de outra pessoa, né? Para não falar se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, é a Sim. outra pessoa. Em determinados momentos, esses candidatos estão mais para serem ouvidos do que para ouvir. Então é um cuidado que a gente também tem, um carinho, para que a gente fale para ele, olha, hoje não, mas quem sabe amanhã. Então ele está sempre sendo convidado para uma próxima oportunidade de fazer o programa de seleção e participar uma hora do voluntariado no CVV. Nossa, muito legal. Gente, você que tá aí conectado, ó, já vai. Vocês viram que tem muita informação importante que o Luiz tá passando. É um assunto muito legal, então dispara aí, vai chamando a galera. Você que tá aí nos assistindo, aproveita também, ó. Faz aquele story bacana que você tá assistindo o programa, posta lá, marca lá a gente, que a presidenta tá on, e vai repostar todo mundo. E você que também tem dúvidas, quer perguntar algo, vai mandando as suas perguntas também pro Luiz, o Luiz vai responder. A hora que a gente abrir para perguntas, ele vai respondendo tudo, mas ó, vamos trazer o maior número de pessoas para poder participar desse assunto, né não, Dogão? Com certeza. E é um assunto importante, né? Que eu sempre falo que alguns pensam que fala que é frescura, que é doença, mas não é. Todo mundo tem uma dificuldade, não importa ela, e às vezes, para mim, pode ser pequena, mas para outra pessoa pode ser uma coisa muito grande, muito difícil de se resolver. Mas
Cada um tem uma dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar dando a mão pro próximo. Então, o programa de hoje é isso daí. E todo mundo, né, ô Luiz, tem a necessidade de ser ouvido, né? Todo mundo tem essa necessidade. Às vezes ela não encontra quem, ou às vezes ela não sabe se expressar, né? Eu sempre falo que quando você tem alguma coisa, alguma situação, algum assunto muito sério, muito importante, íntimo, a gente escolhe muito bem para quem a gente fala, né? Porque o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Né? Eu vou virar piada? Vai virar fofoca? Então, muitas coisas eu não consigo dividir, né? Ou então, algumas atitudes, alguns comportamentos inadequados socialmente que a pessoa pode ter, com quem ela divide isso? Sendo que muitas vezes essas atitudes, esse comportamento traz dor, traz dificuldade, mas ela não consegue colocar isso para fora porque ela sabe que ela vai ser julgada, ela vai ser condenada muitas vezes, ela vai sofrer preconceito. Então as pessoas têm dificuldade de falar, né? Então, mas não só de assuntos mais graves, como às vezes assuntos mais comuns, porque muitas vezes quando ela vai conversar com alguém, ela já encontra soluções fáceis, rápidas, muito banais, para aqueles problemas que ela está carregando há 10, 20, 30 anos e não consegue resolver, e ela conversa com um abençoado e esse cara já em segundos já resolve o problema dele. Eu falei, mas como assim? Faz 10 anos que eu estou sofrendo e eu não consigo resolver e alguém já resolveu isso para mim? Poxa, isso causa uma dor, uma culpa, um sentimento que não é bom para a pessoa. Então essa pessoa, ela, por conta disso e outras coisas, ela tem dificuldade de falar. Ela tem dificuldade de ser ouvida. Todo mundo que vai ouvir alguém quer falar também. Tem direito? Lógico que tem direito. Mas se aquele tempo é da outra pessoa, dediquemos aquele tempo exclusivamente para aquela pessoa. Se depois no final você vai falar ou não, é outra coisa. Mas com interesse genuíno, não com curiosidade, mas com interesse. Né? Com a intenção de ajudar, de acolher essa pessoa. E muitas vezes as pessoas não encontram isso no dia a dia. E por isso também elas ligam para o CVV. Porque quando ela liga para o CVV, primeiro ela não precisa falar quem ela é. Ela não precisa falar seu nome, sua idade, sua profissão, de que cidade está falando, absolutamente nada dela. Ela pode ligar, o voluntário vai falar CVV, bom dia, boa tarde ou boa noite, e ela vai falar daquilo que está incomodando. E o voluntário do CVV não vai levar essa conversa para fora do atendimento. O sigilo dentro do atendimento é fundamental. Nem entre a gente, voluntário, a gente comenta atendimento. Falei com o João, tantos anos de tal cidade, e ele falou tal coisa. Não. Então, protegido pelo anonimato e pelo sigilo, muitas vezes essas pessoas preferem conversar com um estranho, com uma pessoa que elas nunca viram e provavelmente nunca vão conhecer, do que falar com alguém próximo. Olha que interessante. Agora, tem gente que liga e fica em silêncio? Tem. Mas a gente também tem que entender que esse silêncio faz parte desse processo para que ela tenha coragem, se sinta confortável, confiante, principalmente no voluntário que está atendendo, para falar. Muitas vezes ela começa o assunto por um caminho bem superficial, mas não é aquilo que ela quer falar. Por quê? Porque ela está se preparando. Ela está entendendo que ali eu posso falar. Ela está se sentindo confortável, confiante para falar. Sentir firmeza, vou falar. Agora, isso pode durar um atendimento, pode demorar 10 atendimentos, pode ser no 20º atendimento, a gente não sabe. O tempo é dela. Ela vai saber o melhor tempo para conversar. E quando a pessoa liga e fica em silêncio, vocês já sabem já? Porque, assim, ela liga e vocês falam alô uma vez e aí já... A gente tem todo um jeito de ser. Sim. A gente não fala que é técnica, que é receita, que não é telemarketing. Se a pessoa fala isso ou fala aquilo. Sim. Existe um jeito de ser do CVV. E as pessoas que ligam e não falam nada, a gente entende dessa forma. Que ela precisa, às vezes, desse tempo. Sim. Então a gente vai falar ao CVV, bom dia, boa tarde, boa noite, vai comunicá-la que estamos ali à sua disposição e no momento onde ela se sentir confortável e confiante, ela pode falar. E aí tem esse tempo, né? E aí cada pessoa tem o seu jeito. Tem pessoas que
fala, olha, eu não estou conseguindo falar hoje. Ok, que bom que você ligou, ligue novamente em outro momento que você se sinta mais confortável, né? Ou então, pessoas que ficam em silêncio, você vai ali intervir algumas vezes, sempre comunicando que você está ali, mas não nada insistente, nada obrigado, forçado, nada disso. A gente vai fazer no tempo da pessoa. E, ô Luiz, o Douglas até citou, né, que muita gente acaba achando que é besteira, que é coisa da cabeça da pessoa e tudo mais. Mas você que tá lá dentro, tem muita ligação? Olha, se eu falar para você que são 3 milhões de atendimentos por ano, Caramba. é muita gente. Sim. Quando eu entrei no CVV em 2014, a gente tinha um telefone fixo. A gente fazia, em média, 50 atendimentos por mês. A partir de 2017, começou a ser implantado o número 188, nacional, gratuito, 24 horas. E isso foi gradativamente sendo implementado em todos os estados do Brasil. Então, a partir de 2017, aqui em Bauru, estado de São Paulo, entrou o número 188. A gente já vinha passando aí depois do fixo por um número regional, depois pelo número regional mais o Skype e depois o 188. Nós já chegamos a fazer 4.500 atendimentos por mês aqui em Bauru. Então, se eu estou falando de 50 lá em 2014 e nós já chegamos a 4.500, você vê quanta gente que está ligando, né? E quanto mais a gente oferece, mais gente procura. Chega agora no mês de setembro, a gente faz até uns plantões extras, umas horas extras, né? Para poder atender, porque a gente tem uma demanda de gente conhecendo, recebendo informação do número 188, que nós estamos ali, e a pessoa fala, poxa, vou ligar. E esse número aumenta. No mês de setembro ele explode mesmo. Caramba. E pra... Oxi, sai um negócio ali. Ô Luiz, e tem o Setembro Amarelo, como que ele surge? Assim, tem um porquê de setembro? Olha, existe uma história, né, de um americano, de um Camaro amarelo, de um Mustang amarelo, tal, mas a gente não vai por esse lado. O que é importante é que, por exemplo, em 2015, vocês lembram da tragédia da Boate Kiss? Sim. Em 2015 começou a ser implantado, o número 188 experimentalmente no estado do Rio Grande do Sul, em 2015, né? E isso deu tanto certo e o posto de Porto Alegre não estava dando conta de tanto atendimento que começou a expandir isso para os outros estados. Então, em 2015, a gente considera o início do Setembro Amarelo, né? Setembro, até porque o dia 10, ele é o dia mundial da prevenção do suicídio, dia 10 de setembro. Então, adotamos o mês de setembro. A cor amarela é a cor da atenção, né? Então, se tá o semáforo verde, pode passar. O amarelo, atenção. De vez em quando, uns passam no vermelho, né? Então, o amarelo é aquele passa rápido, né? Passa no amarelo, Mas o amarelo é a cor da atenção. É a hora de você dar mais atenção, apesar que o suicídio ele ocorre o ano todo, e a prevenção tem que ser feita o ano todo, o trabalho o ano todo. Mas em setembro é o mês onde a gente traz um foco maior sobre o assunto prevenção do suicídio. A gente precisa saber um pouquinho mais, conhecer um pouco mais o assunto, ter informação, porque a gente, com informação e principalmente de qualidade, a gente conversa melhor. A gente entende melhor do assunto, a gente entende o porquê das coisas. A gente entende como nós todos, pessoas comuns, sem formação especificamente na área da psicologia ou da psiquiatria, e se tiver melhor ainda, mas como nós, pessoas comuns, podemos ajudar de alguma maneira, senão fica uma coisa muito distante. Tá? Então, Setembro Amarelo é justamente esse mês para trazer essa informação, para que todos enxerguem e falem assim, eu posso fazer alguma coisa. Se cada um de nós fizer um pouquinho, na hora lá no final, a hora que somar tudo, vira um montão. Né? Se cada um de nós olhar em volta, quantas pessoas a gente pode ajudar? Com certeza. E parar, né, com esse pensamento, né, Douglas? Ah, não é nada. Ah, não sei o quê. Porque às vezes tem alguém do seu lado que você pode ajudar e acaba passando desapercebido com
com esse, vamos dizer assim, preconceito, né? Com certeza. E é algo que, sim, que não é frescura. É algo que a pessoa tá precisando de conversar naquele momento, de desabafar, de falar. E é claro, dependendo, é igual o Luiz acabou de falar, quando a pessoa liga e fica em silêncio. E você também, às vezes, o seu silêncio já, e só de ouvir a pessoa falar, porque quando, né, eles ligam, vocês ficam só ouvindo. E só de você ouvir a pessoa falar, desabafar, aquilo já ajuda ela. Aquilo já dá né, já dá um apoio para ela então não é algo, é assim, é ajudar o próximo. A história da frescura, ou das frases prontas, ou daquilo que a gente muitas vezes faz na intenção de ajudar, mas muitas vezes não está fazendo da forma adequada. Ninguém gosta de ver uma pessoa próxima jogada no sofá sem fazer nada, e você às vezes querendo encher a bola dela, ou querendo mostrar para ela que o mundo é lindo, mas não é aquilo que ela está enxergando. Então muitas vezes a gente minimiza essa dor. A gente quer ajudar, mas não está fazendo direito. A gente está minimizando a dor, a gente está às vezes fazendo comparações com outras pessoas, com outras vivências que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está vivendo, entendeu? Então, não é frescura, gente, não é vagabundagem, não é preguiça, é um pedido de ajuda, que as pessoas estão ali, né? Então, a gente tem que quebrar esses preconceitos, quebrar esses tabus, essas coisas que a gente vem carregando há anos como verdades absolutas, né? Quando a gente fala que quem fala não faz, quem fala faz, gente. De cada 10 pessoas, 8 falaram. Pode ser que a comunicação não foi verbal, mas foi uma comunicação de cada um. Cada um encontrou sua forma de falar. E esse sinal não foi visto. Mas não foi visto por quê? Porque a pessoa não conhece, não entende aquilo como um pedido de ajuda, né? Nem sempre esse pedido de ajuda é: olha, eu vou tirar minha vida, me ajuda. Às vezes, uma mudança de comportamento muito brusca, o isolamento, automutilação, mudança de hábitos. A pessoa gosta de fazer um esporte, de dançar, de passear, de repente não faz mais nada. Se isola. A pessoa começa a buscar coisas na internet, maneiras de fazer. E às vezes a pessoa, o filho ou o irmão, ou qualquer um de nós próximo está no quarto lá quietinho, e você fala: que bom que ele está quietinho no quarto, está seguro. Mas o que ele está fazendo no quarto? Né? A gente tem que dar uma atenção maior. E vários outros sinais, né, que as pessoas dão, o próprio uso de drogas, o próprio abuso de álcool, tudo isso potencializam o ato do suicídio. E são coisas, às vezes, que é tratado, foi só uma bebedeira, às vezes é uma bebedeira hoje, amanhã, depois, passa para outra coisa. Isso não pode ser um gatilho no final para cada um. Então, esses sinais têm que ser mais prestados atenção. A gente tem que olhar com mais carinho para eles e entender que aquilo é um pedido de ajuda. E muitas vezes a gente escuta: olha, vai fazer alguma coisa, vai procurar uma ajuda, vai procurar um médico. A pessoa não consegue sozinha. A gente precisa estar ao lado, a gente precisa estender a mão. Tá fazendo só para chamar atenção. Ele não está chamando atenção, ele está gritando por atenção. E a gente está achando que é uma fase que vai passar. Pode ser que essa fase não passe, gente. A gente não precisa deixar que aconteça para fazer alguma coisa. Hoje no Google você sabe tudo. Tudo. E por que não buscar informação de qualidade? Né? O site do CVV, que é o cvv.org.br, é repleto de informação, repleto de conteúdo, pode ser baixado, compartilhado, é gratuito. A gente só pede para que não mudem o conteúdo, mas é gratuito, pode ser compartilhado. A gente compartilha todo dia um monte de bobagem no WhatsApp. Vamos continuar compartilhando? Vamos, mas que tal parar um tempinho para compartilhar alguma coisa de qualidade? Né? Levar informação, levar uma maneira de ajudar. Né? Se você pegar lá no site do CVV, por exemplo, tem uma parceria com a Unicef com vídeos para jovens, falando sobre bullying, depressão, assédio sexual, pressão nos estudos, uso de drogas. Problemas comuns, não normais, mas comuns, que muitos jovens vivem, e muitas vezes eles acham que só eles estão sofrendo. Por quê? Porque eles não se abrem.
Às vezes você enxergando que outras pessoas também estão passando por aquilo e que pediram ajuda ou que acharam uma solução para resolver o problema deles, dá a informação para eles que eles também podem resolver. Sofrer sozinho, sofrer calado, não resolve. A gente tem que pedir ajuda. Agora, é fácil pedir ajuda? Não. Não. Mas a gente precisa pedir. Né? Ô Luiz, você acabou de falar, né? Tem o número 188, os atendimentos acontecem pelo telefone, mas existe também atendimento presencial? Existe. A gente, na verdade, tem 4 formas de atendimento. O principal canal é o número 188, a pessoa liga de orelhão, se ela achar algum na cidade, né? Não é verdade? De orelhão, telefone celular, mesmo sem crédito. E a gente tem também no site do CVV a opção de chat ou e-mail. Então a pessoa escreve, nossa, mas escrever, muitas pessoas preferem escrever. Ali ela está lendo, ela está refletindo, ela está às vezes achando uma solução para aquilo, ela está pensando no problema para resolver e tal. E o atendimento presencial. Aqui em Bauru a gente não tem, mas em algumas cidades do Brasil tem. A gente tem um projeto para a construção de uma sede própria e a gente vai ter um lugar ali especial para fazer um atendimento presencial. Tem gente que prefere. Sim, muito legal, né, o Douglas? É muito importante, né? O atendimento presencial, você tá ali frente a frente com a pessoa. Talvez uma nova, digamos que ali numa conversa gera uma nova amizade e isso acaba ajudando a pessoa também, né? Ajuda, principalmente se essa ajuda vier sem preconceito, sem julgamento, sem a pessoa estar falando do seu problema e a pessoa parar de ouvir para falar do seu, né? Muitas vezes a pessoa mal começa a falar do seu problema, dos seus sentimentos, e a outra pessoa também com a necessidade de falar, e a gente entende que existe essa necessidade, ela começa a falar dela, né? Tá errado? Não tô falando que tá errado. Eu tô falando que se você se dispõe a conversar com alguém, e a gente tem que ter o discernimento de entender, se você tá num barzinho tomando uma cerveja e comendo um petisquinho lá, não é hora de um papo sério. O papo sério é num lugar adequado. Tanto você falou do atendimento presencial. Sim. Um lugar adequado, confortável, livre de ameaças, de interferências externas para a pessoa poder falar à vontade. Então, no barzinho não é o melhor lugar. Mas se você perguntar para ela onde você prefere conversar, você já está dando uma ajuda dela escolher o lugar onde ela prefere. Entendeu? Então, a pessoa vai ter esse acolhimento também. Muito legal. E o Luiz, para essa pessoa que quer ser voluntário, ela quer ser voluntário, existe um tempo para você fazer esse trabalho social? É de acordo com a disponibilidade da pessoa? Como que funciona um pouquinho dessa parte? A gente tem, assim, uns requisitos mínimos para fazer o trabalho. Então, hoje, o mínimo é você fazer um plantão semanal de 4 horas. E a gente tem uma reunião por mês. Então, esse é o mínimo para a pessoa ser um voluntário CVV. Se ela faltar nas reuniões, dependendo do número de faltas, a gente entende que ela não tem o interesse de participar do voluntariado. Então, ela é convidada a participar uma outra oportunidade. Agora, o tempo de vivência do voluntário, a gente sempre torce para que seja o maior possível, né? Mas a gente entende que as pessoas têm os seus momentos. Tem horas que você tem mais tempo, tem horas que você tem menos tempo. Mas eu costumo dizer que não vai ser por falta desse tempo a mais que a pessoa vai deixar de ser voluntário do CVV. Se ela puder fazer o atendimento às 4 horas e as reuniões mensais, ela vai fazer parte desse grupo e vai ter a sua importância, né? Agora, se ela puder desenvolver dentro do trabalho e fazer mais outros trabalhos, melhor ainda. Porque é um trabalho voluntário, gente. Depende de pessoas. Não é nada imposto, a gente não cobra ninguém. Não é uma questão de compromisso, mas uma questão de comprometimento. É diferente. O compromisso é aquilo que eu coloco para você. O comprometimento é o que você coloca para mim.
Então, a partir do momento que você fala para mim, posso fazer isso, mais isso e mais isso, eu conto com você. Eu não vou ficar te cobrando, eu não vou ficar pegando no seu pé. Você se comprometeu não é que se comprometeu comigo, você se comprometeu com o CVV, você se comprometeu com as 3 milhões de pessoas que ligam por ano no CVV. Então, é isso que a gente conta dentro do trabalho voluntário. Muito legal. Manda, senhor. Ô Luiz, e aonde que vocês vão para recrutar esses voluntários? A gente usa todas as mídias, a gente usa o boca a boca, a gente usa a panfletagem, a gente usa as mídias pessoais dos voluntários e também o site. Se você entrar no site do CVV, lá em cima, do lado esquerdo, tem uma abinha lá, voluntário, você vai preencher um pequeno cadastro, vai ser convidado a fazer esse programa de seleção. Usamos o Facebook, o Instagram, o YouTube, todas as mídias possíveis, tanto do CVV oficial quanto do CVV Bauru. Lá a gente está sempre divulgando e tem muita gente interessada. Tem muita gente interessada em fazer, em ajudar o próximo. São muitas pessoas mesmo que se propõem. E hoje a gente tem a facilidade do programa de seleção virtual. Então hoje, até 2000, um pouco antes da pandemia, a gente fazia presencial. Então a gente atingia muito aqui, a cidade de Bauru. Hoje você faz um virtual. Nós já formamos voluntários para Porto Alegre, Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, Teresina, Uberlândia, enfim, o Brasil inteiro. Então hoje a gente tem a possibilidade de formar não só voluntários para Bauru, mas também para o Brasil todo. E uma coisa importante é o seguinte, por exemplo, você pega as cidades em volta aqui, tipo Jaú, Avaré, Agudos, Avaré não, que Avaré tem posto, mas Agudos, Lençóis, enfim, essas cidades próximas onde não tinha um posto do CVV e ficava difícil da pessoa se deslocar até Bauru para ser voluntário aqui, hoje ela pode ser voluntária do posto de Bauru morando fora. A gente tem a voluntária até de Birigui, Caramba. Olha só, que legal. que faz parte do posto Bauru. Lá em Birigui não tem posto, ele integra o nosso posto. A gente formou um posto novo o ano passado em Andradina. O posto Bauru foi responsável pela formação da maioria dos voluntários que hoje integram o posto lá. Tanto que nós somos padrinhos do posto de Andradina. De Lins também somos padrinhos porque a gente ajudou nessa formação dos voluntários para eles. Então, hoje no virtual é muito legal. Você abre uma sala um primeiro dia com 100 pessoas ou mais. Nossa, que legal. E acaba tendo uma rodagem muito grande, assim, de pessoas, ou assim, geralmente as pessoas ficam muito tempo, ficam pouco. Tem mais ou menos como basear isso, Luiz? É difícil, sabe? A gente tem voluntário. Hoje eu sou um dos mais velhos no posto. Eu tenho mais duas voluntárias mais antigas. Não falo mais velha, elas ficam bravas comigo. Mais antigas. Então, hoje eu sou um dos mais antigos. Uma tem acho que 12 anos, a outra tem 10, eu tenho 8 e pouco, e depois os outros menos. Mas assim, a grande maioria fica 1 ano e meio, 2 anos, né? Já é um baita tempo, já é um tempão que a pessoa está ali disponível. Quantas pessoas ela atendeu e ajudou nesse tempo? Mas a gente sempre entende que é o momento da pessoa às vezes sair, deixar o voluntariado, mas eu fico muito triste. Eu gostaria delas, mas assim, o importante assim, a pessoa não é mais voluntária, mas a gente mantém um vínculo, mantém a amizade, é uma grande família o CVV, e a gente entende que são todas pessoas do bem, que é muito legal estar perto delas, mesmo que elas não estejam mais fazendo parte do CVV. Nossa, muito legal. Ô Luiz, nossa, me deu um branco. Caramba, aí eu tava com a pergunta pronta, me deu um branco. Eu falo demais, acaba atrapalhando. Não é, Não, eu é tava com nada. a pergunta pronta aqui, deu um apagão. Mas é interessante você falar de voluntariado, né, das pessoas. E você nessas ligações, você chegou a comentar que o importante é ouvir. Você acaba conversando também, né? Falando. E vocês acabam dando um direcionamento para quem atende essas pessoas do que falar? Do voluntário
para a pessoa que está Sim. lá? Então, nesse programa de seleção, a gente divide ele em duas partes. A primeira parte é para toda a parte teórica. Existe um programa do CVV, existe um manual do voluntário. Então, nessa primeira parte, é passado tudo isso para ele, né? Como é que é o trabalho e tal. Na segunda parte, a gente começa a vivenciar esses atendimentos. A gente faz simulações de atendimentos muito próximo do real que a gente faz no telefone para esses candidatos. Então, eles saem ali no final do programa de seleção já sabendo como fazer, né? Mas lá no atendimento não existe nenhum tipo de direcionamento. O voluntário não vai direcionar a pessoa que está ligando a fazer, faça isso ou faça aquilo. Não vai falar para ele, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque não é só mais uma conversa. A gente já trocou o verbo ouvir pelo conversar. Não é só ouvir, é o conversar. Hoje a gente vai conversar, mas é uma conversa, é um jeito de fazer baseado somente naquilo que a pessoa está trazendo. A gente usa uma abordagem da psicologia que chama abordagem centrada na pessoa. O que é isso? É uma abordagem que é baseada somente na vivência da pessoa. E mais importante do que na vivência da pessoa, até aonde ela quer ir. Então o voluntário CVV não é um voluntário curioso. Não é um voluntário que acha, ele podia falar mais. Ou eu acho que ele deveria ter falado tal coisa. Não. A abordagem centrada na pessoa é aquilo que a pessoa traz para você. Até onde ela quer ir. Porque provavelmente, se ela passar daquele ponto, ela começa a se sentir desconfortável. Então a gente não quer ninguém desconfortável. A gente quer ele dentro do ambiente seguro para ele. Então o voluntário do CVV vai acompanhá-la. Se ela avançar mais um pouco, a gente avança junto. A gente não está nem na frente puxando e nem atrás empurrando. A gente está ao lado. Ela avançou mais um pouco, a gente vai. Ela voltou um pouco, a gente volta junto. Então muitas vezes a pessoa, ela está falando uma coisa, mas na verdade ela quer falar outra coisa. Ou ela está falando um assunto, mas o que ela quer trazer, o que ela acha mais importante, e principalmente a gente tem que entender que é ela que tem que saber o que é importante na conversa e não nós, né? Aí ela vai para onde ela quiser. Eu não estou ali para encher a bola dela, eu não estou ali para resolver o problema dela. Mas se vocês não resolvem o problema, como é que vocês ajudam? Eu ajudo ouvindo. Eu ajudo não aconselhando com conselhos às vezes banais. Eu ajudo não tendo preconceito, não direcionando, não sendo curioso, não apontando o dedo e falar para ela, você está sentindo isso ou aquilo. Faça isso ou faça aquilo. Ou para contar a minha história para ela. A minha história é importante? É importante, mas naquele momento do atendimento a importância é ela. É ela. Mesmo que o que ela esteja trazendo para mim naquele momento do atendimento seja alguma coisa que eu já vivi, que eu já passei, a minha vivência, o jeito que eu resolvi aquela situação foi bom ou não para mim e não necessariamente para ela. Porque cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu sentimento. E a gente tem muita dificuldade de identificar sentimentos. Um dos primeiros cursos que a gente faz no CVV quando a gente se forma voluntário chama-se Curso de Aperfeiçoamento 1. Esse curso, ele mostra para você os seus sentimentos. Ele faz você entender. Muitas vezes você está sentindo uma dor, você não sabe se é raiva, se é ódio, se é culpa, se é medo, se é vergonha, se é covardia. Você não sabe o que é. Nesse curso você começa a identificá-los. Porque o CVV, como eu falei, é uma proposta de vida de aperfeiçoamento, de evolução. Quanto mais eu me conheço, quanto melhor eu me conheço, melhor eu conheço o próximo. Melhor eu posso ajudá-lo, caminhando junto. Então, o CVV não só pede para que você coloque essa proposta de vida em prática, mas também ele te oferece ferramentas para isso. São diversos cursos que o CVV oferece para que você evolua, para que você melhore. A primeira pessoa que recebe todos esses ensinamentos é você. Você é a primeira pessoa beneficiada. Olha que legal. Aí depois você vai ajudar botar em prática com a outra pessoa. Mas primeiro você é ajudado. Primeiro você é beneficiado. Primeiro você caminha e evolui.
e depois você pode ajudar um próximo. Isso é muito legal, porque você começa a ver uma evolução pessoal sua dentro da vida, não só lá no atendimento, mas na sua vida pessoal. Isso é bem interessante, bem legal, né, ô Douglas? É legal porque você também, assim, da mesma forma que a pessoa do outro lado também é um ser humano e que tá passando por muitas dificuldades, você também, antes de você ajudar, você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que estar... Não que você não tenha que ter problemas, mas tenha que estar, pelo menos, bem consigo mesmo. Porque problemas todo mundo vai ter. E eu acho que é nesse ponto que vocês começam a ver, tipo, não, você pode continuar, dá pra você ajudar, ou agora não é o momento, melhor dar um tempinho. Nós somos pessoas normais, comuns, igual a todo mundo. Não é porque somos voluntários que somos anjos ou pessoas especiais, pelo contrário. Somos pessoas com as mesmas dificuldades. O que difere a gente da pessoa que está ligando é aquele momento ali. Sim. Só. Mas a gente tem também muito problema, lógico, como todo mundo, e a gente encontra no grupo esse apoio para que a gente possa se fortalecer e continuar trabalhando, né? Eu sempre falo assim, eu dou um exemplo do avião na turbulência, cai as máscaras. Você põe a máscara primeiro em você, Sim. para depois você colocar no outro. Se você for colocar no outro e não colocar em você, corre o risco de desmaiar os dois. Então, primeiro em você. Você tá bem? Aí você cuida do outro. Então, essa é uma premissa do trabalho do CVV. E quando às vezes acontece esse afastamento da pessoa, do voluntariado, às vezes é isso. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade pessoal, que está difícil dela conciliar, está difícil dela manter aquele comprometimento do trabalho. E a gente tem que praticar essa empatia, praticar tudo isso que a gente está falando aqui, não só no atendimento, mas também com o companheiro ali do voluntariado. Se a gente não fizer com quem está em volta da gente, como é que faz? Né? Não dá para ser, como eu falei antes, não dá para ser um personagem ali. 4 horas no plantão, bonzinho, legal, bacana, atencioso, tudo isso. E saiu dali, não é mais. A gente, lógico, é de uma hora para outra? Não. É uma evolução pessoal de cada um. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu caminho, cada um vai enxergar de uma forma, mas a gente tem certeza que consegue chegar lá. Ô Luiz, você falou que quando a pessoa ela não quer se identificar, ela não se identifica e beleza. Mas quando a pessoa se identifica, ela pede ajuda se identificando e tudo mais, há um processo de acompanhamento com essas que se identificam? Vocês continuam acompanhando ou é só se ela entrar em contato? Nem com as que se identificam e nem com as que não se identificam. Né? Por quê? Porque primeiro é um serviço oferecido, não é um serviço imposto. Diferente de uma terapia, onde a pessoa tem aquela, entre aspas, obrigação de ir na próxima consulta. Né? Então, ela tem que se sentir confortável, ela tem que se sentir à vontade para procurar ajuda. Muitas vezes acontece um fato assim. A mãe tem um problema com o filho e ela quer que o filho converse com alguém. Ela não consegue conversar com o filho. Ela liga para o CVV e fala, conversa com meu filho. Se o filho quiser conversar, a gente conversa. Mas eu não vou impor a conversa a ninguém. E se naquele momento o filho não queira conversar, a gente vai falar o seguinte, olha, ele não quer conversar. Você indique o número 188 para ele e peça para ele ligar. Agora, vamos acompanhar. Se você tem um filho em casa com problema, você tem problema? Sim. Então você também pode ser atendido. Então naquele momento, o foco é a mãe. Se o filho quiser falar, a gente vai falar com ele, mas o foco é a mãe, porque ela também está vivendo um problema. Ela também está com aquela dificuldade. Né? Então, qualquer um pode ter uma dificuldade. E a partir do momento que o meu foco, como voluntário, não é no problema, mas sim no que aquele problema está trazendo para a pessoa, eu não consigo dimensionar. Se você falar para mim assim, Luiz, eu estou muito chateado que eu estou devendo no banco. E eu perguntar quanto, e você falar uma quantia, e para mim essa quantia é pouco, eu posso falar assim, mas você está desse jeito por causa disso? É muito pouco. Eu dimensiono porque eu estou focando no problema. Agora, se eu focar na tristeza, na angústia, num qualquer sentimento difícil que ele esteja passando naquele momento, eu não dimensiono. Se você falar para mim, Luiz, eu estou triste, eu não tenho como dimensionar.
eu tô angustiado, eu tô chateado, eu tô nervoso, eu tô com raiva. Eu não consigo dimensionar isso. Então o foco do trabalho do CVV não é o problema, até porque nós não somos resolvedores de problema. Ao mesmo tempo que eu não sou resolvedor de problema, eu confio que você tem a solução para resolver. Porque se você pensar, o maior problema do mundo é sempre o nosso. A maior dor do mundo é sempre a nossa. Nessa linha de raciocínio, quem que é a melhor pessoa para resolver o problema? Nós mesmos. Então eu não resolvo o seu problema, mas eu te ajudo. Eu estou com você, eu te acompanho, eu te acolho. E eu confio que você vai achar a solução. Pode ser que naquele momento você esteja muito incongruente, muito com as ideias muito bagunçadas ali e você não consiga. Mas eu entendo que você, refletindo, conversando, falando sobre aquilo, dividindo com alguém, você possa encontrar esse caminho. Então, a gente vai fazer esse atendimento dessa forma, dessa maneira. Entendeu, senhor? Com certeza. Muito interessante, né? E é bom a gente tá falando sobre para trazer essas informações, né? Porque, querendo ou não, tem muita gente que acaba, que não sabe, que não conhece. Ouve dizer, Setembro Amarelo, mas não sabe o que tem por trás. Tem toda uma história, tem todo um conceito, tem muitas situações ali que acontecem e as pessoas não sabem, né? Sim, com certeza. Ô, Luiz, o CVV, ele não é focado só para o suicídio. Ele é O que mais o CVV ele oferece pro... Se você fizer uma pergunta simples para as pessoas, por que as pessoas tiram sua vida? Muitos vão falar por traição, dinheiro, uma demissão, problemas familiares, profissionais, depressão, uma série de coisas, uma doença terminal, né? Uma série de motivos. Mas será que todo mundo que sofre uma traição tira sua vida? Não. Todo mundo que tem problema financeiro tira sua vida? Não. Todo mundo que tem depressão tira sua vida? Não. Sabe por que não? Porque o suicídio não é uma coisa só. O suicídio é um processo. É um processo de acúmulo de situações, de perdas. Um dia acontece uma coisa, depois outra, e a vida não dá mole, né? É uma cacetada atrás da outra, não é? Com certeza. E a pessoa não vai administrando, a pessoa não vai falando, a pessoa não vai dividindo, a pessoa não compartilha. E a gente usa o termo no CVV do copo d'água, o copo vai enchendo, o copo vai enchendo. Aí em determinado momento... Transborda. A traição, a falência, o problema profissional, a depressão, isso aqui transborda o copo, a pessoa tira a vida. Então a gente tem que entender que esse processo de encher o copo é aquela pessoa que está ligando no CVV. Não necessariamente pensando em tirar a vida, mas com problemas comuns. Está enchendo o copo. Em determinado momento acontece outra coisa, ela tira a vida. Então, a grande maioria dos atendimentos no CVV não são pessoas que estão pensando em tirar a vida, mas pessoas que têm problemas no seu cotidiano, dificuldades que ela não sabe como lidar. E o nosso trabalho é cada vez mais focado nisso. E isso é um preconceito também de muitas pessoas que pensam assim: eu não vou ligar para o CVV, eu não estou pensando em tirar minha vida, eu não preciso ligar. Precisa sim. Precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Se a gente pudesse resumir hoje a nossa conversa aqui numa frase, seria: se você está precisando de ajuda, peça. E se você tiver alguém em volta precisando de ajuda, ofereça. Se a gente pudesse resumir essa conversa toda. O Setembro Amarelo é justamente isso, esse despertar, para que as pessoas percebam que você pode ajudar sim. E que você, se estiver em alguma situação difícil, peça ajuda. Se alguém em volta não saiba como te ajudar, pelo menos você fala para ele: olha, liga no número 188, vai ter alguém lá para te acompanhar. Às vezes eu ouço muitas coisas do tipo: eu já tentei um psicólogo, um psiquiatra e eu não gostei dele, não deu certo. Gente, se você está com problema no dente, você vai no dentista, ele não faz um serviço bom, o que você faz? Você vai no outro, não vai? Você não fica com aquele dente cariado ou com aquele dente mal feito porque você não gostou do dentista. Você não procura outro? Então, se você foi no psicólogo, se você foi no psiquiatra e não gostou, procure outro. Peça ajuda para alguém que está em volta de você para te acompanhar. Ofereça essa ajuda. Nem sempre ajuda é o pai ou a mãe, mas pode ser um amigo, um primo, um tio, um professor, um orientador, um colega, qualquer um, gente. Eu falo uma coisa: ouvir mais do que falar.
não aconselhar com conselhos banais, não julgar, não ter preconceitos, não precisa fazer universidade. Qualquer um de nós, pessoas comuns, podemos fazer isso. Agora, por que a gente não faz? Eu não sei. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas que seja um despertar, pelo menos nesse mês de setembro. Eu não queria que fosse setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, dezembro não sei o quê, e ninguém fala mais nada, é o ano todo. Mas é um despertar para que a gente olhe e fale, eu posso ajudar. São 800 mil mortes por ano no mundo, gente. É uma morte a cada 40 segundos. É muita gente. Aqui no Brasil, uma morte a cada 45 minutos. Uma pessoa que nós estamos conversando aqui, uma pessoa já tirou a vida no Brasil. Em uma hora que a gente tá aqui. Em uma hora que a gente está aqui. Mas o que acontece? Quando a gente olha números, uma morte a cada 40 segundos, 800 mil mortes, uma morte a cada 45 minutos no Brasil, são números frios e distantes. Eu não sei quem é. Não está me incomodando. Não está me afetando. Mas a partir do momento que acontece próximo da gente, a gente vai procurar alguma coisa para fazer. Só que, infelizmente, para aquela pessoa que tirou a vida, a gente muitas vezes não pode fazer mais nada. E aí a gente pode fazer com outras, é legal? É legal. Mas a gente não precisa deixar que aconteça perto da gente uma tragédia para que a gente faça alguma coisa. A gente pesquisa tudo no Google, sabe tudo no Google. Que tal procurar alguma coisa de importância? Vai lá no site do CVV, usa e abusa do site. setembroamarelo.org.br também é outro site que pode ser usado. cvv.org.br. Ligue, entre no site, consulte, compartilhe, tenha mais informação, converse, quebre os tabus, quebre os mitos. Quem fala faz. Quem quer morrer não quer, se mata não quer morrer, quer acabar com os problemas. Não é todo mundo que tem depressão que se mata. A depressão não é causa única do suicídio. É um fator que potencializa, sim, mas não é fator único. São mitos que a gente carrega por não conhecer o assunto e adota isso como verdade. E aí senta em cima dessas verdades e não sai de lá. Aí fica achando que é só uma fase. Aí fica achando que é frescura, que é vagabundagem, que é preguiça. Muito interessante, né, Douglas? Sim, e é uma junção de problemas, né? Eu tava vendo ali na camiseta do Luiz e o CVV, aí eu via, né, como vai você. E esse como vai você me faz pensar em como era tempos atrás. A proximidade do ser humano, das pessoas uma com a outra. De manhã, de tarde, à noite. O almoço de domingo na família. Exatamente. E essa aproximação acabou. Por quê? Porque quando você saía pra rua, ou pra trabalhar, ou pra fazer qualquer outra coisa de manhã, pra ir na padaria, você passava pelo seu vizinho, ou passava por alguém na rua que você nem conhecia. Como vai você? Isso era algo que todo mundo perguntava, mesmo se você não conhecesse. Sim. Sim. Então, o que falta hoje é isso. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, boa noite. Hoje as pessoas, eu fico de cara, as pessoas não falam mais bom dia, não falam mais boa noite, não falam mais boa tarde. As pessoas já vêm conversar com você antes mesmo de falar o bom dia. Então, A gente vive um mundo tecnológico maravilhoso, né? As ferramentas, as mídias, as redes sociais, são inegável, né? Eu tenho um amigo na Escócia, eu mando uma mensagem para ele aqui, 5 segundos está lá no telefone dele, né? Que maravilha, tenho amigos nos Estados Unidos que eu converso toda hora, mas nunca foi tão difícil conversar. É mais difícil conversar hoje do que antigamente. Né? Sim. E a gente tendo todas essas ferramentas, né? Você pega o Instagram, o Facebook, onde você vê aqueles amigos que você não vê há 40 anos. Não, vocês não têm 40 anos, mas tem, que eu não vejo há 40 anos e tá lá e eu convivo com eles ali. No dia a dia deles, eu sei que eles foram numa festa, eu sei que eles passearam. Então, é maravilhoso. Agora, o que o ser humano faz com as ferramentas, aí é outra coisa. Sim. Né? Hoje a gente tem muitas pessoas que sofrem com as postagens dos outros. Né? Eu brinco falando que a foto do prato arroz, feijão, bife e ovo, ninguém põe. Né? A pessoa só põe a feita pelo chefe. Sim. Né? Todo mundo tá bonito, bacana, e muita gente sofre com isso, achando que
o dia a dia da pessoa é 100% aquilo. Mas quando você tem alguma dificuldade dessa, e eu sei que o jovem tem muito essa dificuldade, né? É o momento da gente olhar pra gente. O porquê que aquilo me incomoda? O porquê que isso me traz dificuldades? Aonde eu tenho que melhorar? Aonde eu tenho que me aperfeiçoar? Porque muitas vezes você conversa, as pessoas já apontam soluções, né? Ou então, aquela mais fácil, fecha sua conta no Instagram, fecha sua conta no Facebook, você não vai ficar vendo mais nada. Afastar, fugir dos problemas, às vezes é mais fácil. Curar a causa é mais difícil do que aquela dor que a pessoa está falando para você que você tem uma solução mágica para aquilo. Tratar a causa, ouvir, estar disponível, ser empático, carinhoso, caridoso, às vezes, dá muito mais trabalho. O dar bom dia dá muito mais trabalho. O ser educado dá mais trabalho. Mas a gente precisa retomar isso. A gente precisa colocar isso em prática. Isso ajuda, isso abre portas. Se eu me mostrar disponível para você, nem que seja num bom dia, como vai você, Sim. ele pode entender que ele pode contar comigo para falar. Opa, o Luiz me deu um bom dia hoje, ele tá legal hoje. Quem sabe hoje ele me ouve? Entendeu? É uma aproximação. A gente tem que parar de criar muros, barreiras, defesas para lidar com as pessoas. A gente tem muitas vezes que sair da zona de conforto. A gente tem que ir em direção ao sofrimento da pessoa, não para machucar, mas para ajudar. Mas a gente para isso precisa estar bem, precisa conhecer o assunto, precisa estudar um pouquinho, precisa assistir uma palestra. No Instagram, Facebook e YouTube do CVV, tanto do CVV oficial quanto do Bauru, tá cheio de live, tá cheio de entrevista, tá cheio de profissional falando, tá cheio de voluntário falando. Sempre você vai conseguir tirar alguma coisa. Hoje o jovem, eu escutei uma coisa muito interessante do Augusto Cury, esses dias, num videozinho que foi compartilhado num grupo nosso. Quando criança, nós temos muita ajuda dos pais, o convívio dos pais. Os pais estão ali sempre presentes, te ajudando. A partir do momento que você se torna adolescente, um jovem, você começa a ir para a escola sozinho, você começa a estudar sozinho, você começa a sair com seus amigos, você se afasta da família. Então, às vezes, ele não tem essa comunicação, ele perde essa comunicação com a família. É um problema que dá para arrumar, consertar? Não sei. Mas é um olhar que a gente tem que ter. Ignorar o problema, ignorar, fingir que não existe a dificuldade é que não pode. Ignorar que existe suicídio, que tem uma prevenção para ajudar, é que não pode. Durante muitos anos isso foi varrido para debaixo do tapete, não se falava. Ou quando se falava de uma maneira totalmente inadequada. Ressaltando o suicídio, ressaltando o ato. Ou quando algum famoso morria, todo mundo falava daquilo. Hoje a gente continua falando de suicídio, mas a gente oferece solução, a gente oferece o CVV, a gente oferece os CAPs, os profissionais, os psicólogos, psiquiatras. A gente pode falar, mas a gente oferece solução, ajuda. Para as pessoas entenderem que falam, olha, eu estou em dificuldade, mas alguém pode me ajudar. A gente precisa criar esse clima melhor para que as pessoas procurem ajuda. Senão as pessoas vão continuar morrendo, infelizmente. Gente, ó, tá muito legal o papo com o Luiz, muita informação, muita coisa interessante e importante que o Luiz tá passando pra gente, então vale a pena continuar ligado, vale a pena você chamar alguém para participar, enviar o link, falar, ó, entra aí, tá muito legal o assunto, e detalhe, ó, vai deixando a sua pergunta aí que já eu vou entrar nas perguntas, né não, Dogão? Opa, deixa a pergunta, deixa o seu like e compartilha. Porque tá muito interessante. Agora, ô senhor, essa pessoa que tá precisando alugar, comprar ou vender, aonde ela tem que ir? Rapaz, tem que ir lá na Ponce Amaral, os brabos da imobiliária. Com certeza, e o arroba dele está aqui embaixo, gente. Tá aqui embaixo as melhores casas, apartamentos, chácaras, sítio, enfim. O que você precisa, o que você procura, você vai encontrar com eles lá. Então é só chamar aqui embaixo, né, senhor? Com certeza. Você que vem aí, às vezes tá mudando de outra cidade pra cá, Ponce Amaral aí, dá aquela força, pode procurar eles que eles ajudam demais. Deixa eu perguntar. E aí, treinou hoje? Hoje o pai não treinou não, cara. Hoje
Tava muito cansado. Tava exausto de ontem. Então hoje eu não fui treinar. Mas amanhã eu estarei lá. Então Diz que vai estar. Então você que tá aí, não diz não, eu vou estar. Então tá bom. Você que está aí, vai também comigo, 6 da manhã. Se não for 6, vai 7, tem os horários lá. Tem 6, 7, 8 e 9 da manhã, CrossFit. E depois 5 da tarde, 6 da tarde, 7 e 8 da noite. É isso aí, galera. E você que tá aí, então vai lá. A Integra Fit fica na rua Vilma Bergamo, Aboa Rage, 237, ali atrás do Bauru Shopping. O nosso coach Cássio, um profissional excelente para te ensinar os movimentos do CrossFit. E a nossa amiga lá, Lu Vernini, a braba, também tá lá orientando a galera da musculação. Lá temos CrossFit, musculação, pilates, fisioterapia, quiropraxia. E estamos com uma novidade lá, né? Que é os equipamentos lá, o remo e umas bike nova lá que o Cassião instalou lá pra nós lá e tá muito top os treinos. Dá pra dar uma pedalada então lá agora. Ixi, tá demais agora. Agora a coisa tá braba. Brabíssimo. E você que também acabou o treino, tem o cafezinho também lá, que o Cassião é o Cassião que faz o cafezinho. Então, O brabo. é brabo demais. E você que tá aí, ó, tá querendo falar o inglês, né? Tá enrolando igual nós aqui enrola o inglês, tá precisando, ó, o Wizard, viu? Senhor. E deixa eu falar um negocinho pra você, ó, detalhe grandíssimo, ó, grandíssimo pra você. Na Wizard, se você procurar eles no arroba deles que tá aqui embaixo e falar que viu no Papo Reto, tem desconto. É isso mesmo que você ouviu. Você vai ter desconto. Então, corre, não fica esperando. Corre lá, entra aqui no arroba deles, chama eles, fala com eles e aproveita o desconto, né, senhor? Com certeza, não perca tempo não, que desconto é bom, hein? Sempre bom. Sempre bom, é. E ó, tem uma galera aqui no site, vamos no site, ó, eu viajei no site agora, no YouTube, no nosso chat aqui, ó. Tá, ó, Renata tá aqui com a gente dando boa noite. A Beatriz, presidenta, né, senhora? Ainda bem que você tá aqui, né? O Wallace Christian, esse é brabo, hein? Brabíssimo esse. Luciana Santos, G-Play. Ó, Josuca Santos. É brabíssimo homem, hein? Diretamente de Barra Bonita aqui com a gente. Rosana Rodrigues também. Hey, e a hashtag do homem aí, ó. Félix Santana. Ai, Félix, eu não vou lançar mais hashtag, eu não vou falar mais nada. Tá aí Eu o não homem vou falar também mais com a gente. nada. Ó, a Dilson Cardoso também chegou agora. Tem uma galera chegando, muito legal. Vamos lançar as perguntas pro homem? Vamos lançar. Vamos lançar? Preparado, Luiz? Sempre. A primeira pergunta é do G-Play e ele manda assim, ó. Boa noite, galera do Papo Reto, tudo bem? Tudo certo, querido? Gostaria de saber se o pessoal do CVV orienta a outra pessoa caso ela tenha sofrido algum tipo de violência. Então, o foco do trabalho é o que essa violência trouxe para a pessoa. Então, a gente não está ali para apontar, falar para ela se está sentindo isso ou aquilo. Toda vez que você oferece ajuda para alguém, o mais legal que a gente entende seria você perguntar que tipo de ajuda que você quer. Porque se eu não perguntar, eu não sei exatamente o que você quer. E ali eu já começo a formular na minha cabeça e ofereço aquilo que eu acho que é melhor para você. E não é o caminho. Então, quando a pessoa tem algum tipo que traz algum tipo de dor, e isso pode ser através de alguma violência, né? A gente pergunta para ela o que ela precisa. Né? Se for alguma coisa que a gente possa dar, que todo trabalho tem o seu limite, o CVV não é diferente, a gente indica. Se a pessoa pergunta, você pode me indicar um CAPS, você pode me indicar a polícia, o número da polícia, ou, enfim, alguma ajuda específica, pode ser que a gente consiga passar. Se ela perguntar para mim, você conhece algum psicólogo ou psiquiatra para recomendar? Não. Porque eu não sei se a solução é o psicólogo ou o psiquiatra. Mas se ela perguntar para mim,
instituições que todo mundo conhece, sim, eu vou indicar. Mas o foco do trabalho sendo esse sentimento que essa violência trouxe, essa agressão trouxe, a gente pode de alguma maneira ajudá-la a entender melhor o que ela está sentindo, o que ela está precisando, e ela vai encontrar a melhor saída, né? Nem que seja essa saída, o pedido de ajuda para alguém que está em volta, para que acompanhe essa pessoa num atendimento profissional. O CVV trabalha muito no pronto-socorro emocional, ou seja, a gente vai acudir aquela pessoa que está naquela dificuldade, porque muitas vezes a dor não tem hora para bater, né, gente? Sim. 3, 4 horas da manhã bate, às vezes Sim. pinta aquela insônia, você começa a remoer, pensar, não acontece? Sim, com certeza. E você consegue falar com o psicólogo às 3 da manhã? Não. Não. Né? Com o psiquiatra, não dá. Né? Então, muitas vezes você vê esse pronto-socorro, onde a pessoa vai ligar e no outro dia ela vai se encaminhar ao profissional que ela já está sendo atendida. Mas, principalmente no caso que a pessoa perguntou aí, a gente entende de que é o primeiro passo, que ela está pedindo ajuda. Isso já é muita coisa, muito importante, porque muita gente está sofrendo calada, está sofrendo sozinho e não está dividindo com ninguém. Entendi. A própria ligação para o 188 já é um pedido de ajuda. Sim. A Beatriz, ela pergunta assim, ô Luiz. Luiz, como foi quando entrou a pandemia? Aumentou a quantidade de atendimento? A gente teve um pequeno acréscimo, mas a gente teve um outro fator que agravou, que foi a saída de muitos voluntários. Porque, como eu falei antes, somos pessoas comuns, gente. Sim. Todos nós com medo, muita gente com aquela incerteza. Lembra no começo da pandemia? Sim. Ninguém sabia de nada. Não sabia o que era. Nada. Achava que ia durar um mês, durou 2 anos e meio. Então. Né? Então a gente teve muito afastamento. Muita gente começou a se sentir inseguro de ir até o posto, de usar o mesmo telefone, o mesmo banheiro, a mesma cadeira, a mesma mesa de outras pessoas, porque a gente não sabia das coisas. Então a gente teve um pequeno aumento e uma diminuição de voluntário. Então, você já viu que distanciou, né? Aumentou a fila. Então, isso também gerou um olhar de que, tipo, aumentou a fila. Mas também um pouquinho de aumento de atendimento, mas também uma diminuição de voluntários, né? Agora, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: muitos sentimentos e dificuldades que as pessoas já viviam, a pandemia agravou. Então, se aquela pessoa tinha aquela desesperança, com a pandemia piorou. Se ela tinha aquela incerteza no seu lado profissional, piorou. Se você teve aquela dificuldade de convivência e você se isolava, mas era por sua conta, com o fique em casa, com o não saia de casa, foi imposto obrigatório, piorou. Então, tudo isso trouxe à tona e despertou outros sentimentos, sim. Né? Ainda bem que a coisa foi se ajeitando. A gente implantou um projeto que já estava sendo feito, que é o atendimento remoto. Então, muitas pessoas que não se sentiam confortável para ir até o posto, hoje podem fazer o atendimento da sua casa, podem fazer um atendimento do seu escritório. Porém, a facilidade trouxe mais responsabilidade, porque você tem que ter um lugar na sua casa isolado, livre de interferências domésticas, do cachorro latindo, do gato miando, da tua esposa carinhosamente trazendo aquele café para você no meio do atendimento, porque você aí quebraria o sigilo da conversa. Sim. Né? Então, trouxe facilidade do atendimento remoto, mas com mais responsabilidade ainda, porque você tem que ter as mesmas condições de fazer o atendimento na sua casa do que é no posto, né? Então, com esse atendimento remoto, a gente trouxe esse pessoal de volta. E aí a gente equalizou a coisa. E com atendimento remoto, então, você tinha que ficar isolado também, assim como fica na... Sim. Um ambiente da sua casa próprio para aquilo. Sim. Sem interferência de fora, né? E essas pessoas que faziam esse atendimento remoto, vocês chegavam a ir para ver se o local era adequado mesmo e tudo mais ou não? Olha, o CVV é um trabalho tão especial que ele te dá uma carta em branco. Você coloca nela o que você quiser. A partir do momento que você é aprovado no programa de seleção e eu confio em você, lembra que eu falei que eu confio na pessoa? Uhum. Eu não resolvo o problema dela, mas eu confio nela. Sim. Eu também confio no voluntário.
Ninguém fica fiscalizando o trabalho de ninguém. A gente confia de que o voluntário, e a gente tem certeza que ele faz o seu melhor, não o possível, mas o seu melhor, que ele cumpre o seu plantão integralmente, Sim. naquele dia, naquele horário, sem nenhum problema. A gente não está ali para fiscalizar ninguém, a gente confia no voluntário. E você falou que são 4 horas, né? Sim. Essas 4 horas podem ser picadas tipo uma, ou não? Tem que ser as 4 direto. Isso depende muito do posto. Depende muito do número de voluntário do posto. Cada posto ele tem uma certa autonomia para resolver esses assuntos de plantão, né? Então tem posto que tem que ser às 4 horas e tem posto que divide em 2 horas, né? Então às vezes a pessoa faz em 2 dias, mas também depende também da grade. Não adianta eu ter 10 voluntários fazendo num horário e não ter ninguém no outro. Sim. Entendeu? Eu tenho que ter plantão o dia todo. Aqui em Bauru a gente trabalha das 7 da manhã às 11 da noite. Apesar que o sistema é 24 horas, mesmo da pessoal daqui de Bauru que precisa de atendimento CVV pode ligar fora desse horário, porque ele vai ser atendido por um outro posto do Brasil. Mas o trabalho aqui em Bauru é das 7 da manhã às 23. Então não adianta eu ter aquele monte de gente ali à noite trabalhando e não ter ninguém de manhã. Eu tenho que ter essa mescla para poder atendimento, porque senão certos horários que já são mais difíceis, a gente tem mais dificuldade de ter gente lá para trabalhar. Entendi. Ó, Félix Santana, ele fala assim, ó: parabéns, Luiz, o trabalho do CVV é muito importante nos dias atuais. Estamos conectados, porém desconectados em situações de harmonização humana, né? O Adilson Cardoso também aqui, ó, mandou: Luiz Antônio, há casos que vocês vão até as pessoas que necessitam de ajuda? Não, a gente não vai até as pessoas, porque como eu já falei antes, a linha toca de lá para cá. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que sentir que aquele momento é o certo para ela ser atendida. Agora, ao mesmo tempo que a gente não vai até a pessoa, essa pessoa pode ligar a hora que ela quiser. Quantas vezes ela quiser. Ela pode falar o mesmo assunto quantas vezes ela quiser, a qualquer hora do dia. Então olha que maravilha, né? Você poder falar quem é que tem tempo e paciência para ouvir uma pessoa falar a mesma coisa um monte de vezes? Fala para mim. Ninguém tem esse tempo. Ninguém tem essa paciência. O voluntário do CVV tem. E nós vamos tratar você com carinho sempre. Mesmo que a gente se recorde do atendimento, que às vezes é difícil, porque a gente está atendendo nacional. Sim. Dificilmente você pega um atendimento de alguém que já ligou, mas mesmo que a gente atenda você novamente, você vai ser tratado com exclusividade, como se fosse a primeira vez que você está ligando. Eu não vou falar para você: ah, sei, você já me falou isso. Ah, você já me contou essa história. Não. Eu vou atender você como se fosse a primeira vez. Entendi. E aí a pessoa também, falando assim, a pessoa já entende, né, que, tipo, pô, já falei uma vez, ele já sabe, pra que eu vou falar de novo? Exatamente. Ele não tá querendo falar comigo, não tá com aquela vontade de me ouvir. Exatamente, exatamente. Você matou ela ali, né? Você matou a conversa ali. Se você falar pra ela assim: ah, a gente já falou, ela provavelmente vai se sentir muito tentada a desligar e tentar falar com outro ou não falar mais com ninguém. Né? Verdade mesmo. Ô Luiz, e como que o CVV se mantém? A gente paga para trabalhar, né? A gente brinca falando isso, mas todas as despesas do voluntariado do CVV são pagas pelos voluntários. Então, hoje a gente tem aqui em Bauru uma casa, ela é cedida por um empresário da cidade, ele prefere ficar no anonimato. Então a gente não tem despesa com aluguel, mas é uma casa antiga. A gente já teve a visita das pessoas querendo roubar os nossos fios, né? É comum aqui em Bauru, né? Nossa, Né? muito comum. Muito comum. Então, é uma casa antiga, na época de chuva transborda a calha, o telhado estraga, a gente tem as manutenções, a gente tem o material de divulgação, todo esse material que vocês estão vendo aqui são pagos pelos voluntários.
luz, água, telefone. Esse telefone 188 que é gratuito para quem liga é pago para a Anatel. A gente paga uma mensalidade, uma assinatura. Então todas as despesas são... E outra coisa, o CVV é dividido em municipal, regional e nacional. Então, cada posto na nossa regional, Regional Noroeste Paulista, somos 16 postos. A gente paga, em cima de cada voluntário, uma taxa para regional, uma taxa para nacional. Para nacional fazer todas as campanhas, principalmente no Setembro Amarelo, o fornecimento de cursos. Então, tudo isso é pago por alguém. Tudo é dinheiro, né? Sim. E o voluntariado não é diferente. Então, hoje, o voluntário é que mantém o trabalho do CVV. Entendi. Entendeu? E esse voluntário, ele vai atrás de patrocinadores que pode ajudar ou não pode fazer isso? A gente faz o que todas as entidades beneficentes fazem. Sim. A gente faz a campanha do sonho, a gente faz a campanha da pizza, do Rondelli, a gente faz... Sim. Em outros momentos, a gente já trouxe shows para encerramento do Setembro Amarelo. É um momento onde a gente faz a captação de recursos para manter o trabalho. Sim. Então, a gente não é diferente do que das outras, não. A gente faz todas essas campanhas aí para arrecadar um pouco de dinheiro. A gente tem alguns colaboradores, mas não é um valor significativo. Sim. É um valor bem... Assim, toda ajuda é muita, mas não resolve o problema de ninguém. Sim. Hoje, atualmente, aqui em Bauru, vocês são em quantos voluntários, Luiz? Nós estamos em 40 voluntários, mais ou menos. Eu falo mais ou menos por quê? Porque tá sempre entrando e saindo, né? Sim. Então, mais ou menos 40 voluntários. Eu acho que hoje o ideal pra gente seria algo em torno aí de 60 voluntários. A gente trabalha com mais calma. Quanto mais gente trabalhando, menos é terrível. Menos coisa para as pessoas fazerem. Divide mais, integra mais as pessoas, Sim. junta mais, cada um faz um pouco a mais e o resultado é bem melhor. Mas a gente trabalha bem com os 40 que a gente tem aqui hoje. E a gente até citou agora, né, o mundo conectado, né, mundo em redes sociais. Vocês acabam fazendo atendimento pelas redes sociais, Instagram, Facebook também? A gente tem alguns comentários, né? E quando a gente identifica isso, hoje as plataformas têm os robôs que fazem, que meio que direcionam, dependendo das palavras que as pessoas usam nos comentários, eles dão um destaque maior ou não. E a gente tem também uma pessoa, nosso coordenador de comunicação, que é a pessoa que pilota as redes sociais, ele está sempre atento aos comentários. Então, ali no comentário, ele já faz o filtro ali, já encaminha a pessoa ou para o número 188, ou se ela quer fazer o programa de seleção, ou se ela quer ter mais conhecimento, enfim. Ali a gente já filtra, já direciona ali também. Já. Muito importante, né, senhor? Sim. Atendimento em si, não. Mas a gente faz o sim. direcionamento para o 188, sim. Ô Luiz, vocês também fazem palestra em empresas, mas é essas empresas que procuram vocês ou vocês vão até elas oferecer essas palestras? Hoje, a gente é procurado. A gente já bateu muita lata por aí. Né? A gente já foi muito atrás de divulgação, de mídia. Hoje, graças a Deus, a gente tem portas abertas em todos os lugares. A gente vai até nas rádios, às vezes chega lá de sopetão, sem avisar, principalmente dia do amigo, dia do abraço, Sim. e chega lá e é atendido na hora. Então, por essa facilidade, tanto televisiva como rádio, quanto mídia eletrônica, a gente tem muita visibilidade e as pessoas procuram a gente. Então, hoje é muito legal porque as empresas estão fazendo o seu Setembro Amarelo. Hoje, a responsabilidade do Setembro Amarelo não é mais do Ministério da Saúde, não é mais do Conselho Regional de Medicina, não é mais do CVV, mas sim de todo mundo. Então, eu já fiz várias palestras em empresas, eu já fiz várias palestras em universidades, escolas, igreja, centro espírita, fora de Bauru também, Sim. né? Jaú, Dois Córregos, Pirajuí, penitenciárias.
escolas técnicas. Então a gente hoje é muito requisitado e a gente faz muita divulgação do CVV. Eu queria que essa divulgação fosse mais durante o ano, Sim. mas em setembro a gente tem muita procura. A agenda está bem apertada mesmo, né? Todo dia tem 1 ou 2 palestras por dia, ou bate-papo, roda de conversa para fazer. Ô, Luiz, e você faz todas essas palestras, né? E bate bastante, conversa bastante com a galera. Geralmente, quando você tá nessas palestras, o que a galera pergunta mais pra você? O que, que sai mais assim? Tipo, se você pudesse falar assim, ó, a pergunta que é campeã é essa. Tem alguma coisa assim? Olha, tem muita gente querendo ser voluntário. Verdade. É. Então a gente tem muita palestra, muita pergunta direcionada a isso, né? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser voluntário? Mas tem muita gente querendo saber dos sinais, né? A gente estava falando dos sinais verbais e os não verbais, muitas pessoas querem saber. Quando a gente está falando, a gente falou, né, do isolamento, da automutilação, né, da mudança de comportamento, dos transtornos mentais. Então, esses sinais ou esses porquês, entre aspas, né, são muito perguntados. As pessoas têm muita dúvida. E aí é o X da questão. Isso ajuda demais, porque a gente identificando o sinal, a gente consegue ver. De cada 10 pessoas, 8 falaram. Tem 2 que não falaram? Tem, mas tem 8 que falaram. A gente vai conseguir resolver o problema do mundo? Acho que não. Mas se a gente fizer um pouquinho, ajuda bastante. Se a gente saber melhor, conhecer melhor, identificar. Então, quando as perguntas vêm desse tipo e são bastante, a gente entende que está ajudando. Eu me dedico muito a essas questões nas perguntas. A palestra em si é importante, trazer informação. Mas eu me dedico muito às questões. Porque aí é pessoal, e às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Você está respondendo para uma e você está atingindo um monte de gente que está ali, né? Então, mais isso mesmo, né? Esses dois tipos de pergunta. E no caso, né, você acabou dando alguns sinais, né? A pessoa, você deu os sinais. Suponhamos que a pessoa ela viu algum sinal, mas ela tá em dúvida se aquilo é um sinal ou não. Eu acho que a gente tem que perder um pouco o medo de querer saber um pouco mais das pessoas que estão em sofrimento. Vou chegar para essa pessoa e perguntar: escuta, tá difícil? Por acaso você tem pensado em suicídio? Nossa, Luiz, mas e se a pessoa falar que sim? O que eu faço? Né? Eu não sei o que fazer. Ok. Mas se a gente tiver informação, já ajuda. Se você virar para a pessoa e falar assim: olha, eu não sei como te ajudar, mas eu estou contigo. O que você precisar, você pode contar comigo. Se você precisar ir no médico, eu vou no médico com você. Se você não gostar do médico e quiser procurar outro, eu vou com você de novo. Você pode conversar comigo. Então, o perguntar, ou se aproximar, ou então perguntar para ela: você gostaria de conversar sobre isso? Porque a pessoa pode falar não. Essa disponibilidade, esse estar disponível é muito importante. Você pode passar uma vida inteira sem precisar ligar para a polícia ou para o bombeiro, mas saber que eles estão lá a qualquer momento do dia e da noite que você precisa, já dá um conforto, não dá? O CVV é a mesma coisa. Você pode passar a vida inteira sem ligar para o CVV, mas saber que em um momento difícil você pode contar com o CVV, já ajuda. Se você não souber ajudar, se você falar: olha, eu não sei como te ajudar, mas outro dia eu vi um cara lá falando do CVV, o número é 188, dá uma ligadinha lá. Se você quiser ligar e que eu esteja junto contigo na hora da ligação, eu estou junto contigo. Já ajuda, a gente precisa perder esse medo. A gente precisa sair dessa zona de conforto. Porque o não falar não está ajudando, gente. Não está resolvendo. A gente precisa falar mais. E principalmente de prevenção. Manda, senhor. Ô Luiz, a gente tava falando sobre empresas procurar palestra e eles procuram mais no mês de setembro. Você acha que eles procuram mais no mês de setembro porque é a hora que eles lembram
Ou porque, sei lá, moda, entre aspas, de ter o Setembro Amarelo na empresa? Não, eu acho que. Ou é o momento que eles lembram do Setembro Amarelo? Eu não sei exatamente, viu, Douglas, mas eu acho assim. Eu penso assim. Que seja então no Setembro Amarelo. Né? Se não lembrou do O ano inteiro. que lembrou no setembro já tá bom. Sim, É o mínimo, mas já tá bom. Mas eu acho que é importante porque essa conscientização e essa conversa precisa ter. Eu já fiz palestra aqui numa empresa aqui em Bauru, eles tinham tido uma tentativa de suicídio dentro do alojamento. É uma empresa que traz muita gente de fora. Então eles ficam longe da família, sim. passam a família toda, às vezes tem uma convivência difícil entre outras pessoas, né? Pressão no trabalho, essas coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Sim. E a gente teve aí uma tentativa e aí eu fui lá fazer uma palestra. Não era em setembro. Não era em setembro. Uhum. E o engraçado, quer dizer, engraçado, não tem nada de engraçado. O curioso é que eu fui nessa empresa e tinha assim umas 100 pessoas, funcionários. E eu olhei assim numa placa, estava escrito assim: esta empresa está há 300 e tantos dias sem acidentes de trabalho. Sem afastamento de trabalho por acidentes. Sim. Mas hoje, um dos maiores fatores de afastamento do trabalho é o emocional. É o mental. Olha que curioso. As pessoas tomam todos os seus cuidados com a segurança, com isso, com aquilo, e é super importante, Super importante, com certeza. mas ainda não se atentaram para o lado emocional. Eu vou fazer uma palestra numa escola aqui em Bauru, semana que vem, e ela vai trazer um advogado especialista em afastamento do trabalho por questões emocionais e transtornos mentais. Olha que coisa interessante. Há 5 anos atrás a gente não ouvia falar disso. Sim. Olha a dimensão que isso traz, né? Então, se é para fazer moda, se é para preencher um espaço, eu não sei, mas se está fazendo, que bom que esteja fazendo. E a gente está à disposição para fazer, para ajudar. Se precisar em outubro, janeiro, março, a gente vai também, Com certeza. com certeza. O Gplay pergunta assim, ó. Vocês do CVV já atenderam pessoas de outros países aqui no Brasil? Quando tinha o Skype, a gente atendia muita gente de fora. A gente atendia gente de. Eu já atendi brasileiros de Portugal, morando em Portugal, nos Estados Unidos, Japão. Mas estrangeiros, não. Né? No Skype. Mas olha que curioso também. A gente tem uma voluntária hoje que mora nos Estados Unidos. Olha Ela só que mora bacana. nos Estados Unidos e é integrada ao posto de Bauru. Acho que é Louisiana, acho que é o estado que ela mora nos Estados Unidos. Sim. Ela se formou aqui com a gente ano passado. Aí ela se mudou. Acho que não lembro se foi o esposo, tal, que foi uma oportunidade de trabalho. Ela foi junto, ela se afastou. Com o atendimento remoto, ela pode ser nossa voluntária lá nos Estados Unidos. Olha que interessante. Que legal. E a gente tem um voluntário também que foi voluntário num trabalho voluntário muito parecido lá no Japão. Olha só que 3 legal, anos ele cara. foi voluntário lá. E ele hoje é voluntário nosso aqui fazendo um trabalho no CVV muito parecido com o que ele fazia lá. Caramba. Muito legal, né, Douglas? Isso é bacana a gente se disponibilizar tem um pouco do nosso tempo para ajudar o próximo, para estar ali, né? Ouvir o que o outro tem para falar, mesmo que para você seja bobo, mas para ela é muito importante. Sim, né? É aquilo, né? Você tá ali, só de você tá ali ouvindo, tá ali se colocar à disposição, né? Como o Luiz colocou aqui pra nós, já é muito importante, né, Luiz? Eu acho muito importante. A gente precisa fazer alguma coisa. Não só no CVV. A gente precisa ter, eu acho, que colocar isso no nosso cotidiano. A gente vê muita gente cuidando de animal. Sim. E não é nenhuma crítica, não é nenhum julgamento. Mas às vezes você se dói mais vendo um animal de rua do que um mendigo dormindo na rua.
A gente tem mais compaixão com o animalzinho do que com aquela pessoa, porque a gente traz os preconceitos. Ele tá ali porque ele quer, ele é vagabundo, ele não quer saber de nada. A gente traz esses julgamentos e esses preconceitos. Também. Porque foi o que ele plantou. A gente não sabe da história de vida dele. E muitas vezes tirar ele da rua é legal, é lógico que é. Levar ele pro albergue é legal. Mas entender o porquê que ele tá ali, o que levou ele tá ali, escutá-lo, né? Acolher, é mais difícil. Né? Eu vi um vídeo esses dias e o cara pergunta pro mendigo se ele tinha alguma formação. O cara falou que ele tinha formação, tinha cursos ele era poliglota, falava inglês, falava português, falava espanhol e falava outras línguas lá. E aí ele falou que ele era empresário e com a pandemia ele faliu e por isso que ele tava lá. Ele falou assim, mas o que você precisa para mudar de vida? Ele falou assim, eu preciso de um computador e um lugar para ficar. Só falou isso. Preciso de um computador e um lugar para ficar. Então, realmente, a gente não sabe o que aquela pessoa passou, estava passando para estar naquela situação. Isso que você está falando é interessante, né? Porque lembra que a outra pergunta é da ajuda, né? Sim. Que ajuda que você precisa, né? Sim. A gente às vezes não faz essa pergunta e já oferece uma ajuda que muitas vezes não é o que ele quer. Então, e tem uma história que é interessante. Aqui em Bauru, no albergue, um rapaz forte, 20 e poucos anos, saudável, estava lá. Todo dia ia lá dormir lá e tal, e tinha um voluntário lá, e ele queria ajudar esse cara. E aí ele virou pro cara e falou assim, eu vou te arrumar um emprego, vou te dar um salário, você vai ter uma vida digna, tal, eu tenho uma empresa, você vai trabalhar comigo. O cara falou assim, eu não quero. Aí ele falou assim, nossa, como assim não quer? Ficou bravo, virou as costas e foi embora. Encontrou um amigo, comentou com o amigo, e o amigo falou assim, ele não quis? Não, não quis. Aí ele falou, você perguntou pra ele o que ele quer? Que ajuda que ele quer? Não perguntei, mas uma pessoa assim, é um emprego. Eu falei, não, mas você vai lá, volta lá, pergunta o que ele quer. Ele voltou lá e perguntou pro rapaz, eu te ofereci um emprego, você não quis, o que você quer? Ele falou assim, eu quero R$300, comprar uma passagem de ônibus e voltar pro meu estado. Eu vim para Bauru cheio de sonhos, de ideias, nada deu certo, eu tô aqui nessa situação, eu larguei minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais lá na minha cidade e eu não vejo a hora de voltar para lá, só que eu não consigo o dinheiro da passagem. Hoje, se você quiser me ajudar, você me dá um dinheiro para eu comprar a passagem. Então, muitas vezes, quando a gente quer ajudar, e eu entendo que a gente faça isso da melhor forma, com a melhor das intenções, a gente não está ajudando naquilo que a pessoa quer, mas naquilo que eu acho que a pessoa quer. Eu trago isso porque é o que a gente faz no CVV. Eu não falo para a pessoa o que é melhor para ela. Eu dou ajuda daquilo que ela está pedindo. Se a ajuda que ela está pedindo eu não posso dar, eu vou informá-la que eu não posso dar. Mas que eu estou ali com ela. Se ela quiser conversar sobre os problemas dela, e quem sabe ela encontrar uma solução para resolvê-los, se a gente conseguir fazer isso, é para isso que eu estou lá. Ô Luiz, e em cima de tudo que a gente já conversou, em algum momento você pensou em parar com esse trabalho? Olha, a gente lida com pessoas, mesmo voluntários. Não existe voluntário anjo. Somos todos, já falamos isso. E nem vai existir. Nem vai né? existir. Todos nós temos dificuldades e temos as nossas manias e temos as nossas prioridades, enfim. Então, em determinados momentos pode acontecer alguma coisa que te desfoque, que te tire do caminho. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo, né, depois de um curto tempo de CVV que eu tenho, porque eu falo curto porque tem gente no CVV que tem 40 anos de CVV. Sim. Caramba. Tem voluntário de 30 anos de CVV, então eu sou um bebê perto desse pessoal, né? Eu falo que a gente tem que entender, dentro do trabalho do CVV, o que é melhor para o CVV e não para mim. Se eu tiver isso bem certo dentro de mim, eu vou entender e vou aceitar que a ideia do outro é melhor que a minha. Eu vou entender que o que eu tenho que fazer ali, eu não estou ali para uma satisfação pessoal, mas eu estou ali para ajudar o próximo, para ajudar quem liga. Então, esse trabalho em grupo que o CVV faz, e é uma premissa do trabalho, esse trabalho em grupo, ninguém resolve nada sozinho, não é porque eu tenho 8 anos, outro tem 10, outro tem 6 meses, que o voto dele vale menos que o meu.
vale a mesma coisa. A ideia dele é tão considerada quanto a minha. Então, quando eu tenho esse entendimento do que o que é feito é melhor para você viver, isso me mantém no trabalho. Isso daí me tira aqueles pensamentos, putz, eu tô aqui, deixei minha família, tô deixando de fazer umas coisas minhas para ajudar o próximo e tô tendo que lidar com determinadas situações. Esse entendimento do que o trabalho voluntário é mais importante do que eu, do que cada um de nós que está ali, isso daí mantém você no trabalho sempre, sempre. Porque é o que te impulsiona, né? Ver isso funcionar. Muito bacana. Dogão, a Manda. pergunta. A pergunta que não quer calar, né? Gostou, Luiz? Poxa, muito legal, muito bacana. A gente sempre agradece demais o espaço, o momento que a gente tem para falar do CVV. A gente fala com muito carinho, com muito amor e agradece sempre a oportunidade de estar aqui divulgando. Quem sabe com essas palavras a gente arrebanha alguém para um trabalho voluntário. Com certeza. Né? A gente principalmente mostra para as pessoas que existe solução e que é importante pedir ajuda. Né? Então, muito obrigado, gente. Foi muito bacana. Obrigado mesmo. Pra gente poder encerrar então, Luiz, eu vou pedir pra você deixar uma mensagem, um recado pra essa galera que ficou aqui acompanhando, pra essa que ainda vai assistir pós, né? Vai assistir também. Deixa um recado pra eles. O recado é: precisou de ajuda? Peça. Não é vergonha, não é fraqueza, não é nada demais. Peça ajuda. Se você tiver em condição de ajudar, ofereça ajuda. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tanto no CVV Oficial quanto no CVV Bauru, né? Instagram, Facebook e YouTube. Boa. Manda, senhor. Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar por mais um programa. Agradecer ao Luiz por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente, falando um pouco desse assunto que digamos que muitos não dão muita importância, mas é um assunto muito importante e que deveriam dar importância. Então, agradecer a toda a nossa equipe que está aqui, o Afonso, o Caio, o Jeff, a Bia, e bora, vamos para cima, vamos, né? E igual o Luiz falou, precisou de ajuda, peça ajuda. Não guarda esse orgulho para dentro de você e fica com ele não. Peça ajuda. Pois é. Luiz, como eu disse lá atrás, hoje essa cadeira sai mais brilhante com a sua história, com tudo que você passou para nós, com toda essa informação que eu acredito que de alguma maneira vai chegar em alguém, vai ajudar alguém. Então eu agradeço do fundo do coração de você ter aceito o nosso convite, de você estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. E as portas sempre vão estar abertas para vocês do CVV, para poder vir, para poder dar alguma informação, para poder passar algo novo, algo, seja o que for, as portas estão abertas. E para você que ficou conectado com a gente, ó, você já sabe, né? Termina agora, mas não custa você compartilhar, você mandar para alguém. Ó, dá uma olhada nisso aqui, vamos compartilhar, vamos ajudar, né? Eu acredito que talvez você ouvindo tudo que o Luiz falou, você pode até ter identificado alguém, ter visto algo que você fala, poxa, fulano, ciclano, então não vamos nos calar, vamos ajudar. E se você é alguém que precisa, não pensa duas vezes. Se você tá confortável, que nem disse o Luiz, ligue, fale, vamos conversar, vamos pedir ajuda. Semana que vem, domingão, estaremos de novo, senhor. Domingão estaremos de novo. E voltando ao horário normal de Sim, domingo, tá, gente? 7 horas, não esqueça. 7 horas, não vai ser 8h30 não, 7 horas. Então a gente volta nesse mesmo canal às 7 da noite. Às 7 da noite. Certo? Certo. Vambora? Vambora. Então todo mundo olhando na câmera do meio, só pra não esquecer. Tchau. Obrigado.